Certo. E aí depois disso a pombagira vai embora e vem o Chucaveira. E ela fala que ele começa a passar assim a mão, ó, na barriga dela. Assim pra baixo. Passou muito tempo também. Eu tava deitado na cama, ela tava no banheiro. E ela me chama, Lucas, vem cá, acho que eu tô abortando. E aí começa a descer aqueles pedaços de sangue coalhado, fígado, sei lá, parece que tá um fígado, aquele sangue, que é de aborto mesmo. Eu acho que eu tô abortando. Eu falei, tu acha? Tenho certeza. E ali desceu, ali foi o primeiro já. E aí fiquei um pouquinho lá, mais um pouquinho tempo com ela, já isso daí acabou com tudo, já tava ruim o relacionamento, separamos, voltei pra Pavuna. Aí comecei a me envolver com uma outra ali de volta mesmo. Inclusive foi no barracão atrás de casa. Eu moro aqui e atrás de casa tem um barracão. E eu fui lá na Macumba lá, conheci essa garota lá e a gente começou a ter relação e tal, ela ficou grávida. Nesse daí foi influência da própria entidade dela. Uma vez ela incorporada, né, já tinha feito o exame, tava grávida também. Aí a pombagira dela chegou e falou assim, tu quer esse curumim, né? Mas eu não vou deixar vir. Vou tirar. E quando tu tá lá, tu não rebate. Eu não rebatia. Eles falavam, é isso, tá bom. Vou rebater. Tu tá falando, tu respeita, né? E aí a gente não tinha relacionamento nenhum, só ficou. E aí passou assim uns meses, aí ela me manda mensagem. Falando assim, e aí, tudo bem e tal? E aí, como tá as coisas, gravidez e tal? Ela, tirei o filho. Eu, como? Ela, tomei chá de maconha. Só que eu já sabia que quem tirou foi a entidade que mandou ela tirar. Ah, mas foi ela que quis tomar maconha. A entidade falou que ia tirar. O espírito falou que ia tirar. O espírito falou, eu não vou deixar vir. Foi muito bem claro com a palavra dela. E aí ela foi e tomou chá de maconha, ela também fumava. Não sei, as entidades influenciam atualmente. E ela tomou chá e abortou. E ali já foi o segundo perdido. E aí o terceiro já foi quando eu tava... Isso assim, passando o tempo, assim, não foi um atrás do outro não, sabe? Não foi um atrás do outro não. Foi se passando assim uns tempinhos. O último foi... Eu tava lá em Jacarezinho. Eu tinha brigado com meus pais por causa de religião. E aí eu tava sem onde ficar. Aí eu fui morar com essa mulher aí. Lá no Jacarezinho. E a gente começou a ter relação e tal. Então a gente tá na casa dela, vai ter relação. Ficou grávida também. Fiquei uns tempo com ela. E nesse meio tempo eu conheci uma outra mulher. Lá em Minas. Conheci pelo Instagram. Rapaz... Pensa num problema, mano. É porque tu tá sem Deus. Lembra que eu te falei lá dos 13 anos que a minha vida sexual ela já estava ativa? Ativa, né? Então, tem um motivo por ter esse descontrole sexual que eu prefiro não citar. Tá. Entendeu? Mas que foi que, assim... Aflorou, né? Destravou minha vida sexual, que me deixou, assim, descontrolado por sexo. Então, eu tava sempre atrás de sexo. Eu tava sempre na prostituição, na promiscuidade. Eu sempre tava envolvido com isso, sabe? E nesse tempo todo, eu esqueci de citar que... nesse tempo todo, essa história toda, desde lá do 16 para 17 até um certo tempo, eu me prostituía, que eu não citei ainda. Como assim se prostituía? Eu me vendia por causa de sexo. A princípio, no começo era por causa, só pra, tipo assim, ter o sexo, né? Depois foi por dinheiro, e depois isso aí foi, tipo assim, não era algo recorrente que eu fazia todo dia. Mas eu tinha foto minha, eu tinha coisa minha lá no site, que eu não vou falar que eu quero, mas eu tinha lá um site onde tinha minhas fotos lá, coisa toda pra poder... É como se fosse o cardápio, né? Pra ver quem... Era prostituição mesmo. De ter contato mesmo ali, sabe? Eu era prostituto mesmo, não era só falar que eu ficava com uma e com outra, não. Eu vivia a prostituição mesmo, a promiscuidade. Então, eu vivi muito isso e tal, aquela coisa toda. E acontece. Qual foi a parte que eu parei antes disso? Você conheceu uma outra mulher, no a Jacarezinho. entidade tirou. Isso, não, a última, o terceiro filho, quando eu tô lá na religião. Aí eu conheci a garota lá em Minas e fui pra lá com ela. E aí, aquela mulher ali, ela já tava grávida quando eu fui, né? Fui pra lá, já ficou grávida. Seu? Isso. Eu tava ali com ela, fiquei um tempinho na casa dela, e ali ela foi e engravidou. E nesse meio tempo, eu conheci essa mulher em Minas, que inclusive essa tatuagem que eu fiz dela aqui no rosto, eu vou apagar isso um dia. E aí cheguei lá, a mulher, Júlia, mulher toda siliconada, bonitona, tatuagem na cara, do jeito que eu queria. Nada a ver com aquilo que eu tinha feito filho, claro que eu ia abandonar ela. Mas eu também não tinha nada com ela. Eu só fui dormir na casa dela, só me cedeu a casa dela, eu fui ficando lá. E automaticamente, né, com homem e mulher, aconteceu o que tinha acontecido. Mas a gente não tinha nada, a gente não tinha relacionamento. Os outros não falaram que eu fui escroto e abandonei a mulher, não. Sim. A gente não tinha nada fixo, a gente só teve relação. E nesse tempo que eu conheci essa mulher, fui pra lá, pra Minas, e fiquei lá um tempinho com ela e tal. Até morei um tempão lá com ela, uns meses bom lá. Mas eu fui, conheci ela e voltei. Foi aí quando entra a parte da asma, que eu tinha uma asma que eu sofri há 3 anos, que só passou quando aceitei Jesus. Lembra desse amigo aí que eu te falei que era dono do morro lá, que desenrolou? Ele foi preso. Saiu até esse tempinho agora. Ele foi preso, aí a entidade que ele carregava era a mesma que a minha. Por isso que a gente... por isso que ele me abraçou. O que aconteceu? O pai de santo falou. O pai de santo era filho dessa mulher.
Essa mulher de Minas. Não, essa mulher de Jacarezinho. Ele me manda mensagem, ela vem pra cá pra gente matar um frango pra entidade, pra poder ver se consegue arrancar o cara lá de dentro. E aí eu saí de Minas e voltei pro Rio. Né? Voltei pro Rio. Aí cheguei lá, mataram o frango lá pro tranca-rua. Tomou-se e tomava sangue na boca. Cortava o pescoço, tomava o sangue na boca. Passava no peito, passava o sangue no peito e passava nas costas. E aí ele foi embora e tal. Deixou lá um recado lá, bati perto, não quero saber de nada não. Ela falou pra não voltar pra Minas, não quero saber de nada não, vou voltar sim. Aí fui. Voltou pra Minas. Não, nesse mesmo dia não, eu voltei no outro, mas no dia eu saí do barracão e aí eu fui fumar. Tô lá fumando, cara, quando eu tô fumando, eu sinto como se fosse um punhal atravessando o meu peito. Assim, ó, no peito. Mas tu nunca tomou uma facada também. Isso também nunca tomei, mas é como se fosse Sentiu a dor, a sensação, né? uma falta de ar, um negócio assim, um aperto, uma coisa ruim, doendo daqui para as costas. E eu sentindo as entidades passando mal, eu não via ninguém. Eu falava assim, caramba, eu ficava chamando eles, vem pra me limpar, me aliviar, não sei o que é isso. E aí vai ter até muita gente aí, até teve já gente aí no TikTok que pegou um vídeo aí de um testemunho falando, porque teve a asma, porque o tranca-rua cobrou, porque foi desobediente. Tá bom, isso daí foi só uma desculpa dele para botar uma coisa em mim. A verdade é essa. Ele só quer a desculpinha para acabar com a vida das pessoas. A verdade é essa. Isso você não tinha feito cabeça ainda? Não, nós vamos chegar lá. Inclusive, eu fiz o santo, porque o pai de santo no jogo falou assim, tem que fazer santo, por isso que a tua saúde está ruim, tu tem que fazer santo, nós vai chegar lá. Aí acontece, a entidade veio, tomou sangue na boca, foi embora, fui para lá, fumar. Senti a dor, passei mal no dia, aí no outro dia fui embora, voltei para Minas. E sentindo aquelas pontadas. Aquela dor toda no peito, falta de ar. E começou a me dar tosse e tal, eu lá com a mulher. Começou a me dar tosse, aquela coisa toda. E aí eu fui ficando lá, e aí eu falei pra ela, cara, isso aqui tá estranho, vamos no médico. Acho que eu tô com uma pneumonia, alguma coisa assim, né, pô. Falta de ar, tossindo, dor no peito, nas costas, sintomas. Provavelmente, Ela chegou lá, não acusava nada. Aí a médica me manda pra outro lugar, vê se a tuberculose vai. Não é nada. Mas o sintoma tudo já tinha ali. E ficou, cara, assim, ó, esse tempo. Ficou esse tempo aí, quando fiquei uns 3 anos com essa asma. Aí acontece, fui pra Minas, fiquei lá com ela e tal, um tempão. E a gente vai chegar na parte agora do filho. Eu tô lá um dia com essa mulher, com essa daí de Minas, e eu tive um sonho com essa mulher lá do Jacaré. E eu, tipo assim, eu vi um monte de bicho morto no chão, assim, ó, no barcão lá. Um monte de bicho morto, galinha, porco, um monte de bicho assim mesmo morto, era variedade de bicho morto. E automaticamente mudava o sonho para a parte que ela estava na cozinha, fritando um frango empanado dentro de um óleo, né, óleo quente. Eu via como aquele óleo estava fervendo assim de tão quente que estava e ela fritando o frango assim empanado. Quando ela tirava aquele frango empanado por dentro, estava cru. Não entendi essa parte. Mas o que me chama a atenção nesse sonho é que ela estava com muita raiva. Eu sentia a ira, o ódio na cara dela, assim, ó. Como se ela tivesse com muita raiva, assim, fritando aquele frango. Passou da parte do sonho dos bichos para ela. Quando eu acordei, no mesmo dia à noite, a entidade veio em mim, a pombagira, falou assim, a moça lá tá fazendo coisa para ele. Tá fazendo coisa para ele. E eu vou botar para voltar. E eu vou arrancar aquele filho que tá dentro dela. Vou tirar esse filho que tá lá. Aí foi, começou a fazer as coisas lá, vinha pedir o nome, fazia isso, aquilo, uma pimenta lá, com vela, cachaça, aquelas coisas todas, a feitiçaria dela lá. Aí quando foi, passou assim um tempo, eu ainda tava ali com a mulher, comecei a brigar com a mulher, minha vida sentimental nunca foi boa, né? E aí eu separei dessa mulher de Minas e voltei pro Pavuna de novo. Pavuna era o ponto inicial de tudo, sempre voltava para lá, na casa dos meus pais. Aí quando eu tô lá, um certo dia, em 28 de dezembro de 2023, ela me manda mensagem, ela já tinha perdido o filho já tinha descido. Ela falou, mulher daqui? Isso, daqui. E ela falou que tava com 6 meses. Caraca. Já tava um pouco formado, né? Bem formado. Ela falou que morreu dentro da barriga dela e não nasceu, morreu, que ela estava mal, que ela estava meio depressiva por conta daquilo também, não sei o quê. Mas assim, eu já estava frio, Olha quantos filhos eu tinha perdido. Já era o quarto total. Isso. Eu já estava ali, tipo assim, cara, já estava destruído, já estava frio. Eu nem liguei, falei, tá bom, fica bem e tal. Porque ela já tinha falado, a Madia já tinha falado, eu vou arrancar aquele filho de lá, eu já estava ciente que ia descer. Então, não foi surpresa. Não foi surpresa pra você. Foi só a confirmação do que ela já tinha falado. E aí, nesse tempo, saí, eu tava, fiquei ali um pouquinho sem religião também, assim, não estava frequentando mais casa nenhuma. Tava, querendo ou não, eu falo que fiquei frio, mas também estava um pouco mal. Olha tudo que eu passei na religião, que eu passei na minha vida, o que eu vinha passando, já estava cansado, estava mal, angustiado pra caramba. E droga, maconha, droga, depressivo. E aí, tipo, chega-se a hora da parte lá do santo. Entendeu? Que eu vou postar no Instagram, tô cansado, tô mal.
não tô aguentando mais. Aí tem uma dessa do seguidor lá que fala assim, que ajuda e tal. Eu falei, precisando e tal. Ela, vou falar com o pai de santo. Falou com o pai de santo dela, aí eles mandaram minha passagem pra São Paulo, pra abrir um jogo lá pra ver o que tava acontecendo. Aí eu pensei, tomar uma bola. Fui lá, abri um jogo de búzios, falou o que tava acontecendo, que tinha um egu nas minhas costas, que era daquele cara lá que eu matei, que não tinha morrido nada. Que precisava fazer isso, precisava fazer aquilo, que o santo tava pedindo feitura, que era por isso que a minha saúde tava ruim. Por isso que tava ruim, tudo tava ruim na minha vida, que o santo queria feitura. Aí, tá bom. Tá bom, então, vamos ver isso aí. Eu voltei pro Rio. Aí eu falei, mas eu não tenho dinheiro pra fazer isso. Porque é caro. Tu sabe, né? Gasta pra caramba. Gasta muito, é muito dinheiro. Pra tu ver, o diabo ele é tão sujo que ele ganha tudo. Não tirei R$1 do meu bolso. Não tirou nem R$1. Nem R$1. Mas por que é tão caro assim? Cara, porque é muito bicho. Já é muito bicho, Então vamos lá. Vamos esclarecer isso agora. Sim. Chegou a sua iniciação, vamos dizer assim, Isso, né? chegou na parte da sua iniciação. feitura. Eu sempre ouvi dizer que é caro pra caramba. Uns dizem de 4 a 8, de 6 a 10 mil. Pô, cara, uma pode te falar, feitura. eu já ouvi falar, a gente ouve, mas a gente não vê, mas a gente ouve. Que já teve gente que se iniciou gastando R$100.000. Caraca, meu. Por quê? O candomblé ele é luxo. Foi criado foi uma junção, né, dos escravos lá atrás, que se juntavam e aí começou a fazer o culto ali. Porém, antes aí não tinha condição, né? Eu não gastava tudo isso. Porém, o candomblé virou um luxo, né? É uma religião de luxo. Tu tem que ter dinheiro pra fazer. Tu tem que ter dinheiro, senão tu não faz. Entendeu? Enquanto Jesus, nós não precisamos dar nada, né? Tipo assim, valor nenhum para servir Jesus, porque ele já pagou o preço por nós na cruz do Calvário, né? Ele já pagou ali, a gente só precisa abrir o coração, aceitar ele como nosso Salvador. Que ali, e seguir os mandamentos, os princípios de Jesus, que a gente consegue a nossa salvação, né? Pela misericórdia, a graça. Então... Lá já é caro. Não, tem que pagar. Tem que pagar. Pra tua vida prosperar, pra tua vida sentimental andar, pra tua saúde andar, tu tem que pagar. Porque tu vai gastar, é muito bicho. É bode, é cabrito, e fala lá uma palavra, é cabrito calçado, que é um cabrito com um monte de frango, galinha da Angola, é pombo, é roupa cara. Quando faz a feitura, tem a saída de santo, é comida pra todo mundo. É comida hoje dia que tu tá lá. O dia que você fica na Isso. Entendeu? Então tem esse gasto aí. Se eu não me engano, a minha feitura não foi tocada porque o santo que eu carregava era um pouco mais simples, que era o Xabian que falava. Então eles não gastaram muito, entendeu? Mas eu ganhei tudo. Foi de graça, eu fiz de graça. O coisa lá queria que eu fizesse de graça, né? Ele não deixou gastar nada. Então eu não paguei nada, entendeu? Mas como é que é? Você chegou na casa, marcaram o quê? Marca um dia? E como é que é isso aí? Lembra que eu fui pro Rio, eu fiz o jogo, fui pro Rio, eu falei assim, eu não tenho nada. Não tenho nada, não tenho dinheiro pra fazer. Ele falou, vem pra cá. Daquele jeito, eu fui pra lá. E aí chegamos lá e foi um juntando aqui, a República do Pai de Santo fazia consulta, sei que elas conseguiram tudo. Tudo um doou uma coisa do outro, foi juntando tudo, conseguiram tudo lá. Roupa, comida, os bichos dos orixás lá que tinha que matar, galinha da Angola, pombo, frango, um monte de coisa. E aí eu consegui, eles marcou, eu me esqueci o dia que foi da minha iniciação agora. Não, peraí, a minha saída foi 28 de maio. Eu fiquei 30 dias dentro do Hong Kong. 30 dias? 30. Eu ia ficar, olha só pra tu ver como é doideira. A princípio eu ia pra ficar 14. Era pra ser a feitura rápido. Aí depois mudou pra 21. Caramba, 21 dias. Aí, nisso tudo foi pra 30 porque tinha uma outra pessoa lá que ia dar obrigação. E aí pra fazer tudo junto, não podia. Eu tinha que esperar passar os rituais de iniciação minha e da irmã de santo que eu tinha lá, que iniciei junto com ela. E tinha que esperar os nossos rituais, os nossos santos, pra poder fazer o dela. E ela chegou a ficar um dia lá com a gente dentro do Hong Kong. Então, iniciou só você ou tinha mais gente? Tinha eu mais uma irmã de santo. E aí depois, quando acabou o nosso ritual lá, ainda ficou mais uma pessoa lá junto, para depois fazer a obrigação dela também e fazer um ritual só, uma saída só. Que era apagar os anos dela de obrigação lá. Ela era QED. Então, de 21 passou para 30 dias, no caso. Ficou bastante tempo lá. Então, foi assim a princípio, né? Depois de que você fez tudo isso, realmente tudo mudou para melhor para você? As coisas melhoraram? Porque foi falado que tinha que fazer tal coisa para poder melhorar a saúde, tua vida sentimental. Não melhorou, continua a mesma coisa. Posso falar até que piorou mais. E não vi mudança nenhuma, cara. Eu falo isso até no meu testemunho, quando eu entro para fazer o santo, o pai de santo fala que você tem que fazer isso e isso para tua vida andar, sentimental, amorosa, a depressão passar, o vício, esses problemas de saúde que tu tem aí, a asma que eu tinha lá, que a entidade colocou, precisa fazer. Tá, vamos fazer. Melhorou nada. Não melhorou nada, não adiantou nada. Pra mim foi tempo perdido. Porém, todas as coisas que eu opero para o bem daquele que ama Deus, eu precisava passar lá. Eu precisava ter essa experiência, né? Até para hoje ser o meu testemunho e poder acordar, assim,
muitos jovens aí que vão chegar com essas conversas e vocês, tem que fazer feitura, que tua cabeça tá assim, que tu tá depressivo, que tu tá na droga, que tua saúde tá ruim. Não precisa disso, não precisa disso. Quando Jesus ele dá a vida ali por nós, né, na cruz do Calvário, a gente já não precisa de, como eu posso falar, um intermediador, né? Uhum. Não precisa. Como assim? Não preciso de entidade, não preciso de orixá, não preciso de nada disso para conseguir uma cura, uma salvação. É só eu botar minha vida na posição, é só eu seguir os caminhos de Cristo. Buscar primeiramente o reino do céu, que tem mais coisas que serão acrescentadas, já basta. Certo. De graça, tu não vai gastar nada, só precisa crer em Deus e Jesus, dar a tua vida para Ele e já era. Então tudo que eu fiz lá foi em vão, não melhorou nada, tinha que cumprir lá, cumpri o que eu tinha que cumprir lá, melhorou nada. E não sei se vai querer saber as coisas que Pode falar. fiz lá dentro, né? Muita gente pergunta, o que é que tu faz lá dentro? Como é que é? As pessoas falam que não pode falar. Não pode falar como tu faz parte, eu não faço mais parte. Não. Saí, hoje eu sou do cristianismo, sigo Jesus, acredito Tá em Deus. livre. Entendeu? Aí eles falam, porque tem que ter juramento, não pode falar fundamento. Então, quando tu tá lá, eu comia quiabo, canjica, porque o quiabo era por conta do santo da minha ex-irmã de santo, e a canjica era por causa do meu santo, né? E aí eu tinha que comer sempre quiabo e canjica. A gente também fazia a refeição. Normal, né? vamos dizer assim. Normal, entre aspas, porque o santo que eu carregava, ele não gostava que fosse tempero na comida. Era frango sem tempero nenhum. Arroz sem sal. Era muito ruim a comida, cara. Era muito ruim. Uma hora ou outra lá que eles abriam a sessão que a gente podia comer como é que é? Um nugget, alguma coisa assim. Mas era sempre isso. Aí tu sempre tinha que comer o quiabo e a canjica em certas horas. Assim, quando tu fosse almoçar, quando tu fosse jantar, às vezes tomar um café. De madrugada, tu também acordava 4 horas da manhã para poder rezar as rezas em Urubá. Uhum. E ali o santo vinha e tal. E depois tinha que comer a canjica, o quiabo. Então, tu tinha que viver isso ali, né? Que 30 dias vivendo assim? Isso. Canjica, quiabo, arroz e frango, sem tempero. Horrível. E aí, quando chega na parte da feitura, né? Que eles raspam, eles te deixam careca, eles raspam a tua cabeça toda. Eles passam uma navalha aqui em cima, eles cortam aqui em cima, eles cortam a tua língua, eles cortam o teu braço, aqui, no peito, nas costas. Que inclusive, é nessa hora, para vocês, essa hora quando abre, se fala cura, que corta ali com a navalha, essa hora sai o teu sangue. Sim. Ali é um pacto que tu tá fazendo. Ali é um pacto que tu tá selando. Eles vão falar que não, eles vão falar que é para proteção, que é para isso, que tá sendo catulado, que faz parte do fundamento, mas na nossa visão hoje cristã a gente sabe que aquilo ali é um pacto. Tá mexendo com o sangue, com o teu sangue. Uhum. Tá selando ali um pacto. Então aquele momento ali tu passa, inclusive que é um dos momentos que tu passa a ser considerado iniciado. No orixá, que entra na parte da raspagem, né? De santo. E é o final já. Ainda tem mais ritual ainda. Ali é o começo do fim, na verdade. Ali tu passa a morrer pro mundo e nascer por orixá. Até a mesma coisa que fala quando tu é crente, né? Quando tu aceita, tu tá morrendo pro mundo e aceitando Cristo, né? A gente sabe que o inimigo é o maior imitador de Deus. Enfim. Aí eles cortam e tal, corta o pé também. E a princípio nessa hora não vai o sangue na cabeça, né? Só raspa ali e tal e bota a PUC ali. Que é como se fosse uma guia assim, que aí fala que é o cordão umbilical entre você e o teu orixá, né, que é a ligação espiritual. E aí, passa assim uns dias ali, você faz o bori, o bori é um monte de comida no chão. Do chão? No chão. Ah, no chão. Vai um monte de fruta, vai suspiro, vai um monte de comida lá, bolo, foi até, a gente deve até comer um pedaço do pombo lá morto. Eles fritaram o pombo. Depois que eu fui saber que era pombo, deu um nojo, carne ruim, horrível. Aí tá bom. Eu nem sabia na hora, fui saber depois. Aquela comida ali significa bori, né? É pra fortalecer tua cabeça, o ori que eles falam, pra fortalecer tua cabeça. E aí eles fazem aquele ritual ali, tu pode comer algumas coisas lá também. Eles matam os bichos ali, né? Algumas partes lá, e também jogam o sangue na tua cabeça. Mas é pouco, ainda tem outro, tu vai tomar mais banho. E ali eles matam ali um galinha da Angola, matam acho que um pombo, que ali tu incorpora. Eu vi porque a minha irmã de santo passou aquilo, então eu vi. E ali eu não virei, eu não estava virado, eu estava acordado. Não estava incorporado no orixá, não estava em trânsito, então eu consegui vir. E aí, o que acontece? Eles jogam ali esse bicho e tal, né? Mata o sangue, bota aqui, aí bota lá umas bolas de acaçar, alguma coisa assim, amarra. E tu dorme com aquilo na cabeça, virado para aquele banquete ali, como se fosse para fortalecer a tua cabeça. Aí tá, tu vai, dorme ali com aquele negócio, no outro dia tira, limpa tudo. Foi mais um ritual aí. Isso aí foi depois de ser cortado, aí isso já é outro ritual do bori. Aí passam uns dias,
que tem a parte que começa a matar um monte de bicho mesmo. Um monte de galinha da Angola, um monte de coisa lá, onde eles matam os bichos. E aí o sangue vem na tua cabeça, ali. Eu, como era um orixá que não podia ir muito sangue no corpo, mas foi ainda na cabeça. Jogou um sangue ali e tal, não muito quanto a outra pessoa que tava lá, mas foi. Porque eu depois de outro dia acordei, tava cheio de sangue, assim, no corpo, um monte de pena de bicho. E aí, eles ficam lá mexendo lá, ó. Joga o sangue também dentro de uma bacia, fica mexendo na bacia. Acho que com um pouco de água, um pouco de sal, um pouco de açúcar. E vai outra coisa que eu esqueci agora, que eles tipo tempera o sangue. Aí tira um pouco no copo pro teu orixá tomar. Tomar assim. E é assim, quando tu tá em transe no orixá, eu falando por mim, a pessoa fica semi-consciente, a pessoa não fica inconsciente. Isso, a pessoa não fica inconsciente, fala, ai, tô dormindo. Porque a gente fala assim, não fica dormindo não, tu sente ele dominando o teu corpo. Inclusive, lembra muito quando tu cai demoniado dentro da igreja, a sensação. Que tu tem consciência da tua cabeça, mas tu não tem domínio sobre o teu corpo. Então, as pessoas que têm aí dúvida, como é incorporação? Muita gente chega com essa dúvida, como é incorporação? Como tu se sentia? Quem já caiu manifestado na igreja em algum lugar, se é a mesma coisa, a mesma sensação de cair manifestado na igreja, tá manifestado de uma entidade ou um orixá dentro da religião. Não tem muita diferença. E aí, passa-se esse ritual final, né, que ele joga o sangue ali, aí tu tá em transe, toma o sangue também do bicho ali, o bicho todo misturado, ganhando agora um monte de coisa. E aí depois tu bota um monte de pena no teu corpo e tu vai dormir. Aí tu dorme ali. Cheio de pena? E cheio de sangue no corpo. Como é que dorme, mano? Eles botam o orixá pra dormir virado em tu, incorporado. Tu acorda no outro dia, entendendo nada. Ah, tá. Tu vai lembrando de reflexos de coisas assim. Pô, não consigo dormir com... Tu acha também que eu conseguia um monte de guia no corpo, um monte de fio de conta, com quelê aqui que não sai por nada. Pô, horrível, cara. Aí outro dia tá acorda assim, cheio de coisa lá, tem que tomar banho de erva lá. E aí na madrugada tu tá sempre rezando em Urubá, né? Ali a gente reza em Urubá. E sempre incorporando ali dentro, aí tem a parte final, que é a saída de santo, né? Aí o santo vai ali, ele grita o nome dele ali, em Urubá também. Ali a saída é como se fosse se consumando que tu é um iniciado agora na religião, tá feito. Aí fiz aquilo ali, aí tu fica lá o tempo lá de preceito e tal, as coisas lá que tem que cumprir. E aí é isso, a parte assim do que eu... Aí tu já incorporava... Isso, já incorporava tudo firme ali, dava consulta com as entidades. Quantos espíritos você incorporava? Outra coisa, tem gente, nos meus vídeos lá, tem gente criticando, falando assim, porque eu tinha acabado de fazer santo e não podia incorporar. Se passou um tempo até eu poder incorporar um espírito, não fui incorporar. As entidades, como tu faz santo, tu tem que ficar um tempão sem incorporar a entidade de Umbanda. O Zé Pilinta, essas coisas, tu não pode incorporar. Tu passa lá um tempo de que tu não pode incorporar essa entidade. Passou-se um tempo para depois voltar a incorporar eles. Se a gente estava pegando lá o meu testemunho, querendo de validar o testemunho falando disso. Porque nem pode incorporar quando tu faz santo. Mas não foi de uma hora para outra, foi depois de um tempo que eles começaram a vir. E já dava consulta com eles ali antes mesmo de fazer santo e tal. Já tinha um nome bom, muita gente gostava deles porque eles davam resultado. Isso que eu quero falar, as pessoas falam, mas eles dão amor, eles fazem isso escuro. Faz mesmo. O diabo ele tem poder. É limitado, mas faz. Mas ele fala coisas que acontecem no futuro. Eu costumo falar que eles manipulam, de alguma forma ali, para que aconteça a palavra deles que está acontecendo. Por isso que muitas coisas que eles fazem e falam dá certo. Entendeu? E não diz na Bíblia que o diabo ele consegue se transfigurar num anjo de luz? Ele tem poder para se transformar num anjo de luz. Se ele tem poder para se transformar num anjo de luz, ele também tem poder para fazer muita coisa. Aí quando chega muitas pessoas falando, porque me ajuda, que me ajudou, que me tirou da depressão hoje. Amanhã vai botar pior. Porque me deu prosperidade hoje, amanhã vai arrancar tudo. Porque me tirou da droga, amanhã vai botar no vício de novo. Pior. Isso aconteceu meio que com você? Aconteceu. Porque depois que eu fiz tudo isso, piorou mais, cara. Piorou mais. Piorou, não mudou em nada. Aí vai ter gente que vai falar assim, eles sempre procuram um motivo, cara, eles não aceitam. Vai falar, porque quebrou o preceito, porque fez isso, fez aquilo, mas os caras não aceitam. Mas você quebrou o preceito, não? Eu vou considerar que não. Eu só não voltei lá pra fazer o que eu tinha que fazer, porque eu fiz onde eu tinha que fazer na outra mãe de santo da Umbanda, que era feita no Candomblé. Eu não voltei lá onde eu me iniciei. Por quê? Onde eu me iniciei no santo, quando eu acabei de fazer o ritual todo ali, eu comecei a trabalhar no 911, acho que eu esqueci o nome. Eu me esqueci o nome agora, era um puteiro. Comecei a trabalhar lá de barman. E aí, tô trabalhando ali e tal. E nesse tempo eu conheci uma mina lá em Santos. Eu tava em Guarulhos nesse tempo. E aí eu falei, pai de santo, vou pra lá com ela. Já fiz o que eu tinha que fazer aqui, vou pra lá com ela. E aí nesse meio tempo o pai de santo entrou em conflito comigo por causa disso. Aí ele falou assim, porque eu vou ligar pra ela, vou chamar ela de maluca. O pai dela eu vou chamar de maluca, que não sei o quê. Aí eu falei, o quê? Tu vai chamar ela de maluca, por quê? Porque não sei o que, tu não pode ir. Aí eu falei assim, então tá, vamos ver. Amanhã eu não venho mais trabalhar. Eu trabalhava lá também. O que acontece? No outro dia, quando ele vai trabalhar, eu fico sozinho no barracão, eu pego lá algumas coisas do santo lá que tem a vida, que é o Otá que fala. Eu peguei, embrulhei
no Plano Branco com Canjica e saí. Fui pra lá, pra Santos, e fui viver lá com a garota. Fiquei lá um tempinho, também não deu certo, voltei pro Rio. Meu Deus. E aí o que acontece? Quando eu faço isso, tu tem que dar a obrigação de 1 ano, né? 1 ano, e aí vai se passando lá os anos até tu chegar nos 7 anos e se tornar talvez um babalorixá. E aí eu não voltei pra dar a obrigação, não voltei, não vi melhora nenhuma na minha vida. Ele falou que quando eu ia fazer santo ia melhorar, tudo ia melhorar, até a saúde melhorou nada. Melhorou nada. Foi pior a minha saúde, falta de ar, isso e aquilo, ficou pior. O que acontece? Foi quando eu voltei pro Rio e fiquei um pouco sem frequentar, né? Fiquei ali um tempo e tal, aí fiz 1 ano de santo, não fui lá. Isso já tinha passado 1 ano da minha iniciação. Caramba. Passou 1 ano da minha iniciação. E aí tinha que dar a obrigação 28 de maio. Não fui. Inclusive, dia 28 de maio desse mês, eu ia fazer 2 anos de feito. E aí não fui. Aí o que acontece? Eu comecei a conhecer outra garota, sempre mulher. Comecei a conhecer outra garota pelo Badoo, no aplicativo de namoro. Comecei a conversar com ela e tal. E aí ela falou assim, que ela era da Umbanda, que a família dela tinha um barracão na Umbanda e tal. Eu falei, me leva lá pra conhecer, tô sem barracão. E aí eu gostei mais ainda quando ela falou que a mãe de santo lá era iniciada no candomblé. Então ela podia cuidar das minhas obrigações de santo que tava, né, que eu tinha que cumprir, eu era obrigado a fazer. E aí comecei a frequentar lá e tal, a cidade começou a vir, foram bem aceita, começaram a dar consulta lá e tal, aquela coisa toda. E aí fui lá vivendo lá uns meses lá, um tempinho lá com eles, sempre lá indo, virei filho da casa, montei lá o meu santinho lá de novo, comecei a cuidar lá do meu santo, comecei a fazer lá as coisas que estavam atrasado, né, pra poder minha vida andar. Foi nessa época aí que chega a parte do cara que ele falece. Tava vendo feitiço. E aí o que acontece? Eu tava lá incorporado, né? Na entidade lá. E aí. Foi a entidade? Tranca-rua. Se chamava Tranca-rua de Imbaré. Tô lá incorporado nele, né? Aí a pessoa vem, pede o feitiço pra ele, um cara lá. E aí. Pediu, o Tranca-rua que tava em mim, gostava de fazer feitiço, que ele falava que era um que vinha de Quimbanda, gostava de fazer feitiço, não tinha pudor nenhum. E aí, 1 mês depois, essa moça que pediu o feitiço chega me falando que o feitiço começou a dar resultado. Começou a dar resultado que começou a dar problema na vesícula dele. Começou a dar problema na vesícula dele e tal. Que ele tinha que fazer uma cirurgia, uma coisa assim na vesícula dele. Começou a dar problema. E ela ficou toda feliz, né? Porque ela tinha uma rixa com ele ali. Eles eram da mesma família. Então ela queria, de alguma forma, atingir ele. Só que ela achou que não ia dar nada. Achou que só seria aquela dor ali. Aí ele foi fazer. Isso aí, o Tranca-rua que tava em mim já tinha feito feitiço pra ele, já tinha atingido ele. Aí ele foi no hospital fazer a cirurgia lá da vesícula dele. Fez a cirurgia e voltou pra casa. Quando ele retorna pra casa, volta tudo bem, normal. A princípio tava tudo bem. O que acontece? Passa-se uns dias, começa a dar dor nele por dentro. Começa a dar dor. E deu tanta dor nesse cara que ele perdeu a fala, ele não conseguia falar de tanta dor que ele sentia. Misericórdia. Imagina quanto ele sofreu. E aí voltaram com ele lá pro hospital. E aí fizeram a bateria de exame para ver o que estava acontecendo, tinha acabado de fazer a cirurgia e constataram que estava com o resto de cirurgia dentro dele. Meu Deus. Então, Ficção. aí abriram ele ponta a ponta, né, para poder lavar, limpar tudo. Isso. E aí fizeram isso. No outro dia a mãe de santo me manda mensagem: vem aqui que a gente vai matar um frango Tranca-rua para pedir a Gol, para poder retirar o feitiço que ele fez, para ver se dá um jeito na vida do cara, para ver se... A pessoa que pediu para fazer o feitiço se arrependeu, é isso? Não. A Gol é como se fosse uma misericórdia, isso, vamos dizer assim. Misericórdia, um perdão. Serve para vários contextos, uma Gol. Tipo assim, você é uma pai de santo, tá conversando com outra pessoa aqui, aí o cara passar no meio e fala Gol, como se fosse licença. Mas também a Gol serve como desculpa, né, um perdão. Aí o que acontece? Essa pessoa que falou para eu ir lá era mãe de santo. A pessoa que pediu nem foi lá. Ela nem foi lá. Ela nem pisou lá. Ela pisou acho que depois, muito depois. Mas quem pediu para te retirar o feitiço e dar o frango foi a mãe de santo mesmo, do barracão. Entendeu? E aí, vamos lá, a gente mata lá o bicho, o Tranca-rua veio em mim, o que fez o feitiço pro cara, tomou o sangue na boca, comecei a tomar, fazer aquele negócio todo, passava no peito, nas costas. Aproveitei, dei até um frango lá pro bicho caveiro que eu tava devendo ele nessa época aí, uma coisa que eu tinha pedido pra ele tinha acontecido. Era a forma de pagar, né? Eles aproveitam do sangue, que é o que dá força pra eles, né? Sangue é vida, né? Aí eu fui, matou lá, ela pediu a Gol pra um, pra outro. O que acontece? Fez o ritual todo pra pedir a Gol, o Tranca-rua falou que ia tentar tirar, porque já tinha feito, ia tentar reverter. Mas tu acha que o diabo vai tirar aquilo que ele colocou? Impossível. Como é que ele vai te limpar? Como que ele vai retirar o que ele já fez? Eu acho impossível. O que acontece? No outro dia ele teve uma melhora. Uma melhora e tal, tranquilo.
E eu sempre ali preocupado, perguntando dele, porque eu conhecia, eu interagi com ele. Conhecia o cara? Conheci, interagi com ele. Caraca. Então eu fiquei preocupado, ele tinha filho pequeno, né? O que acontece? No outro dia ele teve a melhora, aí no outro dia seguinte, apareceu uma anemia nele. Ao invés de melhorar, piorou. Aí da anemia ficou ali mais 1, 2 dias e apareceu a pneumonia. Apareceu a pneumonia, o cara já tava magrinho, cara. Só o osso em cima da... E ele era fortinho, esse bate que é fortinho. Eu vi a foto dele igual um osso, cara. Assim, igual uma caveira em cima do leito. Ele de lado assim, magro. Definhou. Ele definhou em cima do leito. Aí passou, teve a anemia, passou um dia ele teve a pneumonia. A pneumonia matou ele, de manhã matou ele. Não aguentou, morreu. E como é que você se sentiu, cara? Sabendo que o que estava em você que fez esse feitiço, e tu conhecia o cara, você viu ele agonizando ali. Como é que é isso, cara? Eu fiquei bem triste, cara. Eu fiquei bem triste porque, como eu te falei, eu conheci ele. Eu tive contato com ele, eu interagi com ele. Então, eu sabia pô, imagina tu crescer sem pai. Eu também conhecia a criança, que era filho. Então, eu fiquei assim, cara, eu chorava, eu ficava mal, não conseguia nem no velório. Não, e outra coisa, quem pediu pra fazer o mal era conhecido desse cara, né? Era familiar. Familiar. Era enteada, pra ser mais... Praticamente uma filha que pediu pra matar o cara. Isso. Misericórdia. Aí depois ficava no Twitter chorando, ai, volta meu pai, não sei o quê. Sem vergonha. Ficava lá se vitimizando. E antes falava mal pra caramba do cara. Vivia metendo malho, porque falava pra mim sobre ele, falava. Aí o cara falece, você não consegue nem ir no Não, velório, porque eu ficava imaginando ele na minha frente assim, cara. Eu tive contato com ele, ficava imaginando ele na minha frente, assim, quando eu ia dormir, eu ficava até perturbado, pensando, caraca, mano, o cara tá aqui. Então, eu não tava vendo ele, mas é como se eu imaginasse que ele estava ali. Porque ele morreu através de um feitiço que eu fiz. Não, eu não. O que a vinha em mim entidade que fez. estava em você. Ele não morreu, não foi o feitiço que matou ele, mas o feitiço começou a matar ele. Porque, Diretamente foi. porque o feitiço ele não vai vir aqui, ó, com um espírito, pegar uma faca e te matar. Ele vai te colocar uma tua vida. enfermidade. Isso. E aí o que acontece? Deu problema na vesícula, da vesícula esqueceram o resto de cirurgia, da cirurgia deu anemia, da anemia pneumonia, a pneumonia matou ele. Então, tem até gente que fala assim, cara, cuidado de tu falar essas coisas aí, porque pode acontecer alguma coisa contra tu. Então, não foi eu que matei, foi o que estava em mim que fez feitiço e ele morreu no atestado de óbito dele, tá? Que ele morreu por pneumonia. Então não foi o feitiço que matou ele, foi a pneumonia. Mas nós sabíamos como que ele morreu. Então eu fiquei muito perturbado, eu fiquei triste com aquilo. Eu não fui no velório dele, eu queria ir, mas eu não fui, eu fiquei mal, eu chorava. E aquilo eu falei, cara, eu não quero isso pra mim não. Isso aqui é coisa do diabo, isso é do demônio. Ganhei uma asma há mais de 3 anos, fiz santo, não melhorou nada. Tomei sangue de bicho, tomei banho de sangue de bicho. Perdi filhos pra entidades. Agora esse cara morre por um feitiço que fez por mim. Não, quero não. Não quero. E aí comecei a me afastar. E aí eu passei a não ir mais. Só que eu tava já... Assim, eu tava muito mal, cara. E aí tudo que tava ruim piorou mais ainda, né? Caraca. E aquela falta de ar, aquele peso tudo e tal, aquela coisa toda. E aí teve uma vez lá que eu tava caminhando assim na coisa da Pavuna ali, naquele calçadão da Pavuna ali, eu tava caminhando pra ver se melhorava a falta de ar, aquela asma que não sumia por nada. E aí eu contei um conhecido que ele era ex-espírita, mas eu não sabia que ele era ex-espírita, e tava caminhando. Aí começamos a conversar e tal. Inclusive ele é da minha igreja, foi ele que me levou lá. E aí comecei a conversar com ele, expliquei a situação, e falou, cara, eu também era espírita. E hoje eu sou da igreja, vai visitar lá a minha igreja. Aí eu falei, tá bom, vou lá qualquer dia. Foi que eu visitei, e aí tudo começou ali, na igreja dele. Fui lá visitar. Fui lá no primeiro dia, e aí nesse primeiro dia aconteceu algo até incrível, que eu tinha pedido a Bíblia para um amigo lá de Minas, que ele ia me mandar, não me mandou nada. E aí quando eu pisei nessa igreja a primeira vez, um irmão lá, ele teve uma profecia para mim e falou assim, posso falar contigo no final do culto? Pode ser, o meu irmão Moisés, muito abençoado, muito usado, um jovem abençoado pra caramba. Eu via, tu andando na rua, eu via muitos olhares sobre você, em cima de você, que tu fazia, que tu deixava de fazer. E essas mesmas pessoas que te olham hoje, dessa forma, é as mesmas pessoas que amanhã vai ser tuas ovelhas, que tu vai, de alguma forma, guiar elas. E aí eu entendi que era através do meu Instagram. Hoje o que acontece? Parece muito jovem, muitas pessoas que pedem ali conselho, pedem oração, pedem ajuda em oração pelos pais, pela família, pelos filhos, aquela coisa toda. E de alguma forma ali no meu Instagram eu passo assim, a não ser pastor, né? Mas já guiar algumas pessoas. Ajudar algumas pessoas. Isso. Então, a profecia deles até se cumpre hoje através do meu Instagram, porque foi até a conta do Instagram é plano de Deus nisso tudo. Aí, no final da profecia dele, ele falou assim, lembrando, ele não sabia que eu tinha uma conta de Instagram grande, ele nem sabia minha vida, eu nunca tinha visto ele. Nem a pessoa que me levou lá sabia que eu tinha uma conta grande de Instagram. Porque ele não era meu amigo, ele era um conhecido. Ele não sabia sobre minhas coisas. No final da profecia desse irmão, ele falou assim, toma essa Bíblia aqui que Deus mandou te entregar. Aí eu falei assim, caraca, foi a Bíblia que eu pedi para um amigo lá de Minas que me mandar e não me mandou. E essa Bíblia foi para confirmar que era uma palavra verídica, direto de Deus. Porque só eu sabia da Bíblia. Então ali eu falei, caraca, mano, aqui nessa igreja tem Deus mesmo. Tem Deus, tem poder. E aí eu sumi, não voltei mais lá, não voltei lá, fui só lá nesse dia. E aí teve um dia que eu fui pra Pedra do Sal, voltei drogadão. Aí parei assim no ponto, ali perto de casa, e quem eu vejo? Um pastor da igreja.
Aí eu fiquei tudo assim, sem graça, ele me viu e tal. Aí eu falei assim, pô, vou parar aqui, eu vou lá na Pavuna, vou lá na feirinha. Eu já tava pra subir pra casa, falei, vou lá na Pavuna comer alguma coisa. Eu entrei dentro da van que ele mesmo entrou. Eu fiquei sabendo que um tempo depois, quando eu entrei na van, ele começou a orar por mim dentro da van. Eu nem sabia, ele me falou muito tempo depois. Aí eu mando um abraço pra pastora, achei que ele não ia entrar na van. Eu entrei junto com ele, falei, caraca, o pastor tá me vendo todo drogado, todo olho vermelhão, tinha fumado maconha pra caramba, usado lança. O que acontece? Fui, falei pra ele, vou lá na quarta-feira, lá no culto lá, e tá bom, vai lá. Aí passou-se um tempinho, fui lá visitar. Mas antes de eu ir lá visitar, aconteceu um dia antes de eu aceitar Jesus, eu fui numa quarta-feira, mas uma terça antes, eu fui fumar de noite, e aí eu fumei e comecei a sentir muita falta de ar, como se estivesse apertando a minha garganta, assim. Eu fiquei pálido, eu sou branco, eu fiquei pálido, igual um fantasminha. E aí eu não era de pedir oração pra minha mãe, assim, eu também eu não conseguia orar. Por quê? Teve uma vez que eu fui orar de madrugada, ainda era da religião, eu fui orar de madrugada, eu tava sentindo muita falta de ar. Aí eu comecei, eu tipo, me ajoelhei assim, ó, Deus e tal, me abençoa, tira essa dor, essa falta de ar. Quando eu comecei a orar, é como se eu tivesse um gigante sentado nas minhas costas, e o que tava ruim de falta de ar piorou 10 vezes mais. Eu fiquei com muita falta de ar, eu parei de orar na mesma hora. O diabo não queria que eu orasse aquele dia. Eu não orei, eu levantei, deitei, aceitei a falta de ar, dormi, fiquei lá tentando dormir, e puxando bombinha e nada, e porque quanto mais tu usa bombinha, mais tu fica acelerado, e era uma coisa ruim, não era ansiedade, era falta de ar mesmo. E eu não consegui orar esse dia. O que acontece? Nesse dia eu falei pra minha mãe, quando me deu falta de ar, quando eu fumei, mãe, ora por mim. Porque eu não ia orar, porque eu tava com medo de acontecer aquela outra coisa. Ora por mim, mãe. Você tinha medo no caso de manifestar, se você fosse orar? Não, porque quando eu tentei orar nessa vez que eu tava... Você sentiu esse peso? Esse peso e muita mais falta de ar. Aí tu ficou com medo. Isso. Eu falei, não vou orar, não vou orar. Vou pedir pra minha mãe orar. E aí, ela foi e orou em mim. Na hora que ela ora em mim, eu sinto a falta de ar indo embora, né? A falta de ar vai embora. E eu começo a respirar bem. E ela fala assim, eu vi um homem todo de preto, capa preta, chapéu preto, e ele te dando várias agulhadas no teu corpo. Eu tava sentindo umas dores no peito, as contadas que ela não sabia, mas contado pra ninguém. Eu não costumo contar o problema pra todo mundo, muito menos pra minha mãe, pra não preocupar ela. E aí eu falei, mãe, realmente tava sentindo essa dor aí. Ela falou, mas quando comecei a orar, ele foi embora. Inclusive, depois ela falou que ela sentiu a opressão espiritual contra a vida dela depois desse dia. Aí isso foi uma terça. Quando foi dormir, quarta de manhã, tive um sonho. Um sonho onde via vários jovens se alinhados como se estivesse sendo preparado num batalhão de polícia. E eu tava entre esses jovens, era só jovens que tinha ali. Não entendi muito. Aí acontece. Quando é de tarde, quando foi de tarde, eu tô ali. Eu acordei sentindo muito mal. Eu tava sentindo a morte perto de mim, falta de ar, meus rins doendo, meu corpo doendo, com dor, dolorido, aquele peso no peito, aquela falta de ar. E muita angústia, uma angústia profunda, como se eu fosse morrer aquele dia frio, eu sentia aquela frio. Eu falava assim, cara, eu vou morrer, eu tô sentindo, tá estranho isso aqui. Quando foi de tarde, eu entrei no banheiro, eu entrei pra chorar, que eu não tava aguentando aquilo. Entrei no banheiro, comecei a chorar e falar com Deus, tu falou que tu tinha promessa na minha vida, tu vai me deixar morrer, e comecei a chorar, foi as palavras que eu falei pra ele. Chorei, tomei um banho ali pra disfarçar e saí. Aí eu falei no WhatsApp com a amiga, falei, tô me despedindo, acho que vou morrer hoje. Ela, não, Deus tem plano na tua vida, não vai morrer não. Eu falei, tá bom, mesmo que eu não morra, mas eu tô me despedindo porque eu tô sentindo algo que não é normal. Quando foi às 7h20 por ali, eu mandei mensagem pra esse irmão aí que da Bíblia. Eu falei, vai ter culto hoje? E ele vai lá fazer a visita, varão. Eu falei, vou sim. Eu tava com 2 guias, uma de Tranca-Rua, uma de Zé Pilintra, e tava com a Bíblia dele. Aí eu me arrumei, falei, cara, vou pegar essas guias aqui, eu vou dar pros macumbeiros ali da esquina ali. Não quero mais isso pra mim não, já aconteceu todas essas coisas aí, não quero mais isso pra mim. Me arrumei, subi a ladeira, chegou no final da ladeira, uma falta de ar, me escorei na parede, meu coração acelerado, e aquela pontada no coração. E eu, meu Deus do céu, o que é isso? Aí comecei a andar em direção à igreja, que é pertinho de casa. Quando eu cheguei na esquina, não tinha macumbeiro nenhum lá que eu conhecia. E eu, e agora, o que eu faço? Tô com a guia aqui e com a Bíblia aqui. Na entrada da igreja, o que eu faço? Eu entro, não entro, volto pra casa, deixo essa guia lá. Aí eu, vou entrar assim mesmo, vou jogar na mão do espírito aí, que era macumbeiro que me convidou, botar na mão dele aí, e ele faz o que quiser com a guia. Aí entrei na igreja, sentei lá, quando eu sento lá, começa o culto. Aí esse amigo que me convidou, que era ex-espírita, ele senta lá do meu lado. Aí sentou, aí eu pensei, pô, vou botar a guia aqui na mão dele. Ele já foi da religião, vai saber o que fazer. Vou jogar aqui na mão dele. Aí aquela coisa, não dá não é pra ser pra ele. Aí passou um pouquinho, no começo do culto, sentou do meu lado Moisés, o que... Te deu a Bíblia. Isso. Esse aqui que tava desse lado é o Gerson, o ex-espírita, que é um irmão meu lá da igreja. Aí o que acontece? Eu falei, vou dar pra ele, tá? Ele, mano da palavra, da profecia, pá, mas usado poder, eu vou entregar pra ele, aquela coisa, não entrega não. Aí eu tava com aquela dor aqui, lembra? A dor aqui no peito, aquela pontada, aquela falta de ar, aquele peso todo. Aí eu, cara, muita dor, respiração ofegante. E eu botei a Bíblia aqui assim,
apertando pra ver se passava pela dor, eu pensei. A irmã pegou um óleo ungido e foi orar alguém, eu pensei. Poxa Deus, tu podia fazer essa mulher vir orar aqui em mim, que eu tô com uma dor pra caramba aqui em cima do peito. Aí passou um pouquinho de tempinho assim mesmo, foi rápido, espontâneo, muito rápido assim. A irmã levanta, a missionária levanta com o óleo ungido e vem na minha direção e bota assim em cima do meu peito. E começa a orar, onde estava doendo. Eu, pô, tu tá me escutando, Deus. Que eu falei aqui, tu me escutou. Aí nessa hora, quando ela vem, ora em mim, sai, eu vou lá no banheiro, tomo uma água, vou lá no banheiro. E aí eu falo com Deus, Deus, tu tá me escutando, tu tá aqui. Tu tá me escutando. Eu falei ali da oração, a mulher veio e orou por mim, tu tá me escutando. E aí eu voltei pro meu banco. Aí quando eu tô lá, o pastor começa a pregar, e aí ele fala assim, não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele apontando para mim assim, ó, no começo da palavra, pastor Marcos, muito usado. Não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu não me lembro muito bem a parte final do versículo, acho que diria eu e não cumpriria, falaria eu e não diria eu, não falaria, cumpriria, alguma coisa assim. Mas ele falou assim, ó, não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Essa parte acabou. É a parte que, quando ele falou isso, eu entendi que foi a parte que eu estava questionando Deus lá dentro do meu banheiro. Foi nesse dia, no mesmo dia. De tarde, questionei Deus, falei, tu vai me deixar morrer, tu vai me deixar morrer. Nesse mesmo dia tu vai pra igreja. Isso, aí ele fala assim, na palavra, não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria eu, não falaria, falaria eu, não cumpriria. Eu comecei a rir, falei assim, caraca, Deus está aqui mesmo, Deus está me escutando. Aí acontece, eu vou, saio dali um pouquinho, espero ele falar e vou no banheiro de novo. Mistério com o banheiro. E aí eu, Deus, tu tá me escutando, eu quero mais, eu preciso de mais, Deus. E aí voltei pro meu banco de novo, aí tô no banco ali, palavra boa, coisa boa, presença de Deus ali. Aí eu já tava quebrantado, falei, Deus, eu te aceito como meu salvador, já tinha aceitado Jesus já, ali, naquela hora. E aí, tô ali e tal. Aí eu falei assim, quando ele chamar pra ir lá na frente, que ele vai chamar... Fazer o apelo, né? Eu já vou lá e vou jogar essa guia na mão dele, quero nem saber. Aí chama lá o pessoal lá na frente, eu já fui me ajoelhando. Aí quando eu vou, me ajoelho, me ajoelhei lá e tal, ele orou na mulher do meu lado, aí veio orar em mim. Quando ele veio botar a mão na minha cabeça, eu peguei a mão dele assim, tá. Tirei aqui, eu botei na mão dele. Toma, segura aí. Ele tava orando de uma forma ali, já começou outra oração, já mudou a oração. Já assim, pá. Aí começou a orar, me orar. Eu sei que eu tava do meu lado, tinha um monte de gente, quando eu levantei já não tinha mais ninguém, só tava eu ali. Ele orando em mim, botou a mão assim, nem botou a mão na minha cabeça, ele orando de longe assim, ó. Eu já comecei a sentir meu pé ficando mal ali. Eu já sabia o que ia acontecer. Senti logo o Zé indo embora. Senti logo o primeiro indo embora ali. Foi a hora que eu comecei pá ali, querendo vir, e o pastor, tá repreendido no nome de Jesus, sai. Quando ele fala isso, meu corpo dá um pulo pra trás. Eu caio no chão. Tá. Quando eu caio no chão ali, já vem outro demônio ali, e eu consciente aqui, mas não tinha força no corpo, não tinha controle. E a coisa, gritando, rosnando com a mão assim, e falando, ia matar hoje, ia ser hoje, não sei o quê. E o pastor ali expulsando, aí aquela luta toda espiritual. Aí fui e levantei. Quando eu levantei, quis voltar de novo. Eu já senti uma dor nas costas, já segurei aqui no pastor. Eu falei, pastor, tá doendo minhas costas. Tá doendo muito, muito. Nessa hora ele falou que ele viu o tranca-rodão espetando assim, minhas costas. Por isso que eu senti a dor. E ali eu também ficava tipo com uma falta de ar. Tipo, querendo vomitar com a falta de ar, assim. E o pastor falava assim, tá repreendido o nome de Jesus, solta as vias respiratórias dele e tal. E aí expulsou, foi embora tudo. Aí parei assim, sentei. E eu já tava leve. Como uma pena. Eu entrei ali com falta de ar. Eu entrei ali com dor no peito. Já não tinha mais dor no peito. O peso já não estava mais. A falta de ar que eu precisei fazer santo, tomar sangue, passar 30 dias dentro do rocó, tomar banho de sangue não melhorou nada. O Zebol não melhorou nada. Mas foi só eu aceitar Jesus. Ele expulsou o que estava ali. Por isso que eu digo, a asma que eu tinha era algo espiritual. Muita gente está por aí, ó, que tem doença, que tá louco, com esquizofrenia. Um monte de doença que acha que é algo carnal, mas não é. Às vezes é muito algo espiritual. Entendeu? E isso era espiritual. Porque eu não conseguia resolver no médico, mas eu fui no médico dos médicos. E ali eu me rendi, aceito Jesus como meu salvador. E tô ali parado, sentado, assim, anestesiado, olhando assim por nada, assim, ó, leve. Nem queria sair da igreja. E aí foi a hora que eu... Puxou lá. Caraca, minha respiração tá boa. Eu nem esperava aquilo, nem achei que poderia... Porque eu tinha aceitado que era uma asma. Então eu comecei a respirar bem, fui curado da asma, passou, sumiu. E fiquei leve, foi ali que comecei eles quebraram a guia lá das entidades, desfez lá o que tinha feito. E as coisas na tua casa? A gente foi no outro dia queimar no monte. E aí, inclusive, lá na hora que tava queimando lá as coisas, o pastor teve uma visão onde ele via uma mão indo no meu pulmão e via o meu pulmão com um monte de veia verde. E aquela mão tirava aquelas veias verdes e significava um câncer. Então, além de tudo, Deus me curou de um câncer. Queria ter. Já poderia estar iniciando a falta de ar que eu sentia. As coisas que eu sentia. Entendeu? Então, foi algo assim surreal. Nunca mais manifestou? Manifestei. Depois Manifestei umas vezes lá, sim. Lá na igreja mesmo? Manifestei porque é um processo de libertação. É um processo de libertação. Vai ter gente que não vai manifestar, vai ter gente que vai. Eu manifestei umas vezes lá ainda. A última vez foi no monte, eu fiz um jejum para minha libertação e tal. O dia antes, no outro dia a gente foi no monte lá, veio forte pra caramba lá, as coisas ruins. Veio caveira, veio um monte de coisa lá. E aquela garra espiritual deles lá, assim, expulsaram. E depois daí
Nunca mais. Nunca mais veio, a melhorada. E assim, o resto de tudo assim sumiu. E outra coisa, quando eu vejo que a gente está em guerra espiritual, sabe o que eu vejo? Eles querendo fazer voltar a asma de volta. Às vezes eu sinto a respiração querendo ficar ofegante, eu vou repreendo, faço um jejum, uma oração, melhora. Então eu tenho na minha mente que Você não pode vacilar. se eu largar Deus, eu vou ficar dando mole, a asma vai voltar e voltar pior. Você não pode dar brecha. Que Porque se tu não der é brecha, isso, não é asma, é o que eles botam ali pra te ferrar de alguma forma. Nas guerras espirituais eu sinto isso, eu sinto essa opressão. É algo bem doido. Nossa, uma vontade de mijar. A gente finalizar aqui. Você aceita Jesus, a asma passa, você foi liberto, tá firme na igreja. Estão ganhando alma pra caramba, usando o Instagram pra ganhar almas, o TikTok, o YouTube se espalhando assim, conseguimos mais de. Isso aqui não é por visualização, não, tá? Mas conseguimos já alcançar aí mais de 36 milhões de visualização com testemunho. Caramba. Muitas pessoas chegaram no Instagram falando que largaram a macumba, que largaram banda, que largaram o candomblé, que largaram o vício através do testemunho, que abriu os olhos deles, que eles estavam em cima do muro. E que o testemunho tem ajudado, dado força para as pessoas voltar a caminhar com Jesus. Então o testemunho ele tem edificado muitas pessoas, vidas. Cara, até pastor, incrível que pareça, chegou pastor para mim pedindo para orar por eles. Pastor, cara. Legal. Porque eu creio que as pessoas... É porque a gente está de dentro, a gente não vê tanto, mas as pessoas de fora vê a presença do Espírito Santo, vê Deus na nossa vida. Porque eu me entreguei, assim como eu era muito usado lá na macumba, eu também me entreguei muito para Deus. Então, a gente leva a sério. Creio eu que as pessoas veem a presença do Espírito Santo e elas vêm, me pedem oração para filha que está na macumba, que está na droga, que está no vício, que está no espiritismo e aquela coisa toda. E, sabe, tem ajudado muito o testemunho assim. Que bom. Tem alcançado muitas pessoas. E, inclusive, em consequência a isso, muita guerra, cara. Espiritual. Com certeza. Guerra, Com certeza. guerra, retaliação. Cara, que testemunho maravilhoso. Espero que o Religados Podcast seja mais um canal de bênção para as Amém. pessoas através do seu testemunho. Quero te agradecer muito. Dizer que a tua caminhada, a tua batalha espiritual vai ser árdua. Nossa, Sem falar tá que... certo. porque essa é a verdade, né, cara? Vão tentar te calar, vão tentar te parar de tudo. Um monte de jeito. gente na rede social fazendo reality, tentando desvalidar o testemunho. Porém, esse é um testemunho... Como é que se desvalida um testemunho de alguém? Não, porque o diabo ele tenta usar de todas as formas para tentar nos parar. Assim como ele já usou crente vindo no Instagram falando: olha, tu não pode pregar o evangelho, tu não pode falar do evangelho porque tu tem tatuagem no corpo, tem tatuagem na cara, o Espírito Santo não habita você. E eu vejo isso como uma arma do Satanás para tentar nos parar, para tentar nos desmotivar. Entendeu? Inclusive, muita gente pergunta: vai tirar essa tatuagem? Não vou tirar. Deus ele quer me usar assim. Aliás, quando aceitei ele, tudo se fez novo. Por que eu vou tirar? Que diferença tem? Quantas pessoas estão dentro da igreja, alinhado, com paletó com blaze, sem nenhuma tatuagem, todo bonitinho, todo engomadinho, que tem a vida mais suja, em pecado do que o meu rosto? Quantas pessoas estão dentro da igreja, todo bem arrumado, com um monte de coisa, de frescura, que tá com a vida mais suja que o meu rosto de tatuagem? Então, por que as pessoas vão chegar para mim e falar que Deus não vai me usar? Qual a diferença minha para aquelas pessoas que estão dentro da igreja sem nenhuma tatuagem, todo engomado, de blaze, paletó, que tem a vida em Deus pecado? usa quem Ele quer, cara. Deus usa de coisa louca. Deus Deus para confundir os sábios. Confundir os sábios. Então, eu acho que esse é o teu ministério, para falar para esse povo. e outra, Júlio, hoje a gente sabe que dentro da igreja tem muita gente que julga, não é? Sim. É um crente, aliás. Os maiores julgadores estão dentro da igreja. Exatamente. Inclusive, a mesma pessoa que participaram ali na crucificação de Jesus foi a mesma que aplaudiu os milagres que ele fazia. E olha só, as pessoas dentro da igreja, elas são elas mesmas que matam os próprios crentes. E elas julgam muito outras pessoas. Eu tenho certeza que eu tive que passar tudo isso e fazer isso tudo aqui na minha cara para aquela pessoa que também tem tatuagem, que acha que não tem jeito, que vai ser julgado dentro da igreja, que Jesus não vai aceitar eles pelo pecado deles, o que eles fizeram. Eles vão olhar para mim e falar assim: cara, se esse cara aí que viveu tudo isso, aceitou Jesus e hoje prega a palavra do evangelho, prega a palavra de Deus, foi aceito por Jesus, por que eu não vou ser aceito? Por que ele não vai me aceitar como filho? Por que ele não vai me amar também? Então eu tô aí para contrariar isso aí mesmo. As pessoas não entenderam a graça. Para falar que a aparência não diz nada. As pessoas não entenderam a graça. A aparência não diz nada. De verdade. Então, infelizmente, há muita gente dentro da igreja que erra quando as pessoas falam coisas pesadas. E aí o diabo tenta dessa forma, tentou usar macumbeiro para fazer mal, até fazer feitiço, tentou usar crente para tentar falar comigo, para tentar desmotivar, falando que eu não tinha Espírito Santo, que eu não tinha nada dentro de mim por causa da tatuagem. Então aí eu falo para eles assim: não é ego nem vaidade que eu vou falar aqui. Eu falo assim: tá bom, tu que não tem nenhuma tatuagem, tu que fala aí que eu não tenho Espírito Santo comigo, quantas almas tu ganhou esse ano? Ou tu tá só perdendo teu tempo na internet apontando as pessoas ali? Porque com o meu testemunho, a gente já ganhou mais almas esse ano. Amém. E aí? Então, não é sobre quem está fazendo mais, mas é quem está fazendo. Quem está fazendo por Deus? O que tu está fazendo com o teu tempo? Tu tá só julgando ou tu tá ganhando almas, tá atrás de almas por aí para Cristo? É isso. Né?
Então, aparência não diz nada. Você que tá aí, ó, que acha que não pode frequentar a igreja, que vão te julgar, vão mesmo. Vão depender, vão sim. Mas vai assim mesmo. Quem vai te salvar não é o homem. Quem vai te salvar não é o Júlio, não é o Lucas, não é ninguém. Quem vai te salvar é o Jesus Cristo, é Deus. Ninguém vai ao Pai senão por mim, pelo Filho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. A gente só vai aos céus, ao Pai, por aquele que conheceu o caminho de volta. Só Jesus sabe o caminho de volta. E a gente só pode ir por ele. É só por ele, por ele, por ele. Não tem dessa. Não é nem A, nem B na religião. Não é. Não vamos fazer essa salada aí toda também, que não é. Quem vai te levar para o céu, salvar tua alma do lago de fogo, enxofre, do sofrimento eterno é Jesus Cristo. Amém. É Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém. Entendeu? Meu irmão, muito obrigado. Gente, qual é o teu Instagram? É o Lucas. O Lucas 021. O Lucas com K. Com K. O 021. Isso. Então siga lá nas redes sociais. Dá essa moral lá, pra gente levar esse testemunho mais longe. Segue também, claro? Não, pode falar aí. Fala aí. Segue lá também o Religados Podcast, tá bom? Dá essa moral lá. Deixa aí o seu comentário, o que você achou, a história que Deus fez na vida dele, está fazendo. Espero que realmente esse testemunho venha para edificar muita gente. Amém, amém. Eu quero deixar um versículo, por favor. Lá em Deuteronômio 18:10, diz assim: não se deve praticar adivinhação, usar encantamentos, interpretar agouros, envolver-se com bruxarias, lançar feitiços, atuar como médium ou praticante do ocultismo, ou consultar os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. Em outras traduções vão falar abominável aos olhos do Senhor. E também, lá em João 8:32 diz assim: conhecerão a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Então você conhece ele te liberta. É só assim que tu vai ser liberto da tua depressão, da tua promiscuidade, das drogas. Tem coisas assim que você vai resolver com um médico, com um psiquiatra, com um psicólogo, porém, tem coisas que você só vai resolver com o médico dos médicos. E em Êxodo 20 diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Então, vamos adorar o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Israel. Tá bom? Em Isaías 44 diz assim: os que fazem imagens não prestam, e os seus deuses que eles tanto amam não valem nada. Os que adoram imagens são tolos e cegos, por isso serão humilhados. Então, se você não quiser ser humilhado e não quiser descer para réu, aceita Jesus Cristo, porque é ele que vai te salvar, tá bom? E para fechar, lá em Apocalipse 22, do 11 ao 16, diz assim: quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Mas não é a obra que vai te salvar, tá bom? Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e passam entrar na cidade pelas portas. Só vai entrar pelos portões celestiais aquele que tiver um nome no livro da vida, que aceitar Jesus, que crê, que ele salva, que ele cura, que ele liberta. Então, fica bem atento com isso aí. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer um que ama e comete mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar dessas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, se você não quer ficar de fora, né? Eu não sei você, mas eu quero subir para o céu. Eu quero subir no céu, eu quero passar pelos portões celestiais, eu quero adorar com os anjos santos, santas tu. Eu creio que o irmão eu também. Que está aqui também quer. Então, se você não quer descer, não quer perder a tua salvação, não quer ficar eternamente no lago de fogo e enxofre, sofrendo eternamente, aceita Jesus, entrega a tua vida a Ele. Amém. Tu não precisa dar 10, 20 mil, só precisa aceitar Ele como o teu único Salvador. Ele é a verdade com a minha vida. Vinde a mim como estáis, vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu estava cansado, eu estava oprimido, e eu aceitei Jesus, Ele me aliviou. Hoje eu não tenho mais depressão, não tenho, posso falar isso com certeza, não tenho mais ansiedade, não tenho mais vício, não vivo mais a promiscuidade, não vivo mais a prostituição, não fumo mais nada, não uso mais droga nenhuma. Sou feliz, mesmo em meio a tantas lutas. A gente, não é porque você acredita que você vai ser um homem de ferro, você vai ter luta. Então, eu sou feliz hoje com Jesus, é Ele que me faz feliz, é Ele que me basta, a tua graça me basta, é o que diz na palavra. Então, aceita Ele, porque Ele é demais, Ele é perfeito. Esses dias me fizeram uma pergunta assim: o que você tem a dizer à tua antiga religião? O que eu tenho a dizer é que eu precisei passar lá, para saber o quão bom e agradável é servir Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, Júlio. Seja muito bem-vindo. Gratidão. Gente, esse foi mais um Religados Podcast pra conta. Falei pra vocês que esse testemunho ia ser bênção. Foi difícil gravar, mas tá luta, né, cara? Tamo aí, tá bom? Siga nas redes sociais, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha. Esse foi mais um Religados Podcast pra conta. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Fui!